Irmãos, antes de pregar, olha, parabéns a vocês mais uma vez, porque vocês estão cantando de máscara. Por mim poderiam tirar, né? Mas falta pouco ainda, né? Eu creio que, assim como em boa parte do mundo, o uso de máscara está sendo, descontinuado em algumas localidades, principalmente devido ao avanço da vacinação. Em breve, então, com os irmãos do coral, se na hora de cantar quiserem tirar a máscara, pelo menos para respirar, tirar do nariz, porque para quem canta é sufocante, ok? Então, fiquem à vontade, né? Sufocou demais, tira um pouquinho, né? Amém, queridos? Mas obrigado pelo sacrifício aí, em amor e obediência. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias capítulo 7, primeiros versos que já lemos algumas vezes aqui nos últimos domingos. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. Olhe para mim um instante, deixe-me falar sobre isso antes de terminar a leitura. Às vezes nós queremos servir a Deus de qualquer maneira, do nosso jeito. Não funciona assim no reino de Deus. Não funciona assim. Que qualquer um pode fazer. Realmente nós não somos ninguém, nós não somos nada, tudo carecemos do Senhor, mas há marcas naqueles que foram chamados e salvos e libertos, e dentre essas marcas destaca-se aqui a integridade e o temor a Deus. Um coração dividido dificilmente será usado pelo Senhor. Todos nós temos nossos erros e pecados, mas a palavra do Senhor nos chama à integridade e ao temor ao Senhor. O temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio de uma vida sábia, de saber escolher, de saber decidir, de saber caminhar, de saber falar, de saber trabalhar, de saber amar. A sabedoria vem deste princípio de temer a Deus. Então não trate o Senhor como se fosse um velhinho sentado e que passa a mão sobre a cabeça dos seus netinhos, e que por mais peraltas que sejam, ele não vai ligar para as peraltices ou para os erros. Deus é Deus, o Rei do Universo, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e Ele te amou tanto, e Ele te deu tão grande graça, maravilhosa graça, e se disse, é real, que nós fomos livres das cadeias que nos prendiam. Você crê nisso? Diga amém. Então vamos colocar em prática essa caminhada de integridade e temor a Deus. Temor a Deus. Quando nós falamos uns com os outros a respeito de feitiçaria, bruxaria, as pessoas falam: deixa isso para lá, que isso? Quando pequeno, antes de conhecer Jesus, minha mãe mandava, quando eu passasse por uma encruzilhada e tivesse um despacho de feitiçaria, pedir licença. Por que será isso? Porque os demônios têm poder, né, irmãos? Vocês entendem isso, que os demônios têm poder? Eles têm poder. Agora, se os demônios têm poder, você já parou? Eu quero que você pare agora e imagine a glória, o poder do Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o Senhor. Então aquele que teme a Deus não precisa temer o inferno, nem as lutas desta vida. Integridade e temor a Deus, duas marcas fundamentais na nossa vida. Busquemos isto em nome de Jesus, amém? Prossegue a palavra de Deus e diz assim em verso 3: eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. O que o Espírito Santo está falando aqui através de Neemias? Olhe para mim mais um instante. Sobre vigilância, cuidado
atenção, não abrir portas no seu coração para que nem o inimigo, nem o mal, não abrir portas em sua mente para que nenhuma filosofia pagã maligna entre. Vigie sua vida no Senhor, porque se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigiam a sentinela. Mas há uma parte sua. Aprendemos nessa caminhada aqui, na série de Neemias, que a soberania de Deus não elimina a nossa responsabilidade. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis por fazer algumas coisas: buscar integridade, temer a Deus de todo o nosso coração e agora manter vigilância. Atenção, segue o texto. Ora, a cidade era grande, verso 4, e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. E esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de famílias e respectivas cidades. Verso 39, lista dos sacerdotes. Verso 43, lista dos levitas. Verso 44, os cantores. Verso 45, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, entre outros. Verso 57, os descendentes dos servos de Salomão. Verso 60, os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão. E 61, os que chegaram da cidade, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Irmão, só estou pulando os nomes para remir o tempo, mas disse e confirmo: toda a palavra de Deus é útil, toda a palavra de Deus é maravilhosa. E nessa lista aqui nós já aprendemos quantas coisas que o Senhor tem nos dito nesses últimos domingos. Mas hoje, encerrando aqui a leitura e pedindo que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações, vamos orar, né, irmãos? Vou só falar, feche teus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, te damos graças pela Tua presença, pela Tua palavra, pela adoração ministrada pelo Coral Nova Vida, por cada vida aqui presente, e pelo Senhor ter nos trazido a este lugar. Agora, Pai, ao abrirmos Tua palavra, suplicamos a Ti que em nome de Jesus, por amor ao Teu nome, Tu possas falar aos nossos corações, abrir os nossos olhos, fortalecer, Senhor, a nossa fé, edificar em nós a Tua vontade que é boa, perfeita e muito agradável, em nome de Jesus, amém. Este capítulo fala do ponto onde as muralhas já tinham sido levantadas. Agora, você já imaginou, ou melhor, você já participou de alguma construção? Quantos aqui já construíram uma casa ou fizeram uma grande reforma? Alguém aqui? Isso. Eu sou do tempo da minha família, entre os vizinhos, que a gente batia laje. E aí chamava os vizinhos e falava: olha, sábado vamos bater a laje na casa de fulano. Faz uma feijoada, né? E aí aquele grupo de pessoas da família, da vizinhança, bater a laje. Então, você que já construiu ou participou de uma construção de uma casa, ou mesmo de uma reforma ampla,
Você sabe que geralmente nós começamos bem empolgados com a obra. Olha, temos o projeto, pelo menos se não no papel, na sua cabeça, né? Algo que você quer fazer, estamos, né, tranquilos de que vai dar tudo certo. Mas o que acontece geralmente durante a obra? Corre exatamente tudo como nós planejamos? Não. Durante a obra nós somos surpreendidos com dificuldades, partes das obras que não estavam planejadas, não estavam previstas, mas vão ser necessárias ser feito. Mão de obra que você contratou e empenhou e que, né, não cumpriu o que você contratou, o que você tinha feito, mais gastos do que você tinha planejado, muitos aborrecimentos, muito estresse, sem falar dos invejosos e maldizentes que juram que você não vai conseguir, né? Que falam, não vai dar certo, olha, você não vai conseguir terminar essa obra, essa obra está se arrastando, desiste disso, para com isso, tá bom esse puxadinho, mas você tem uma coisa em mente. Agora você imagina que mesmo depois de você passar por isso tudo, o projeto completo, casa de pé, que você vê a sua casa pronta, linda, e você olha e percebe na sua vida e dentro da sua família que as coisas não vão bem. Você percebe que apesar da casa bonita, da boa decoração, do jardim caprichado que você fez, a família está em frangalhos, valores se perderam, foram corrompidos, relacionamentos estão fraturados, um irmão já não ama tanto o outro irmão, a esposa e o marido talvez já não estejam se entendendo tão bem, há algumas rusgas entre pais e filhos. Era bem semelhante o caso de Jerusalém. O sonho da casa nova, da casa reformada, não tem sentido se os habitantes daquela casa ou estão ausentes dela, ou estão tão deformados pelas dores da vida que não conseguem desfrutar da maravilha que é a casa restaurada. Com Jerusalém foi assim. Às vezes nossa vida repete essa história. Às vezes tudo por fora está bom, mas aqui dentro não está nada bem. Às vezes a casa está toda arrumada, mas as pessoas que habitam aquela casa precisam de restauração em seu coração, em sua alma. O Senhor nos ensina neste texto que nós precisamos ter atenção não só com as obras externas, mas com as obras do nosso coração, da nossa casa, da nossa família. Amém, irmãos? Então, primeira coisa que eu quero dizer nesta manhã: o Senhor é aquele que não só restaurou as muralhas de Jerusalém, que os fortaleceu, Neemias, Zorobabel, Esdras, fortaleceu estes homens para liderarem a reforma de Jerusalém, do templo, e agora em Neemias, da muralha, de suas portas. Mas o Senhor é aquele que pela sua graça pode restaurar vidas, famílias, relacionamentos. O Senhor é aquele que perdoa pecados, o Senhor é aquele que quebra maldições, o Senhor é aquele que traz reconciliação. Ele é o Deus que faz tudo novo, Ele é o Senhor que tudo pode. Ele é o Senhor que chamou você nesta manhã para estar aqui, para dizer que Ele é aquele que pode curar a tua alma ferida, o teu coração machucado. Ele é aquele que pode restaurar a sua família. Ele é aquele que pode fazer não só o templo bonito, mas adoradores verdadeiros. Ele é aquele que pode fazer não só uma casa arrumada, mas Ele pode sarar os habitantes dessa casa.
Nosso Deus, Ele não só fortaleceu Zorobabel, Esdras, Neemias e todo o povo, mas Ele queria curar o coração da nação de Judá e Israel. O alvo do Senhor não é somente com o nosso aspecto, mas é com o nosso coração. O Senhor diz em sua palavra que Ele enviaria o Messias para que Ele pudesse transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, e essa palavra se cumpriu. Jesus Cristo, Ele veio e nos libertou pela sua graça, pelo seu poder, pelo seu amor. Ele nos libertou. Talvez você esteja enfrentando dores e olhe para dentro de você e para dentro da sua casa e veja coisas que não estão muito bem. Eu quero te dizer, Jesus Cristo, Ele pode e vai transformar essa situação. Amém? Ele é aquele que cura enfermidades do corpo e da alma. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora Neemias, cheio do Espírito Santo, começa a olhar para dentro da cidade e ver que a cidade precisa de ordem, precisa de restauração por dentro, não apenas por fora, não apenas pela muralha, mas dentro da cidade. A cidade estava vazia, havia muitos espaços vazios, ela não estava habitada, as casas ainda estavam quebradas. E como temos visto, muitos desses servos tinham esquecido quem eles eram, qual era a sua função. E talvez a gente também, tão preocupado em construir coisas para nós, esqueçamos para que Deus nos chamou. E aí nós vemos também que a cidade precisava crescer. A cidade precisava crescer. A igreja é um corpo vivo. Nós não vivemos baseados em números, mas nós precisamos crescer. Crescer como servos de Deus, crescer também em números, crescer em comunhão. Amém? E é do verso 5 ao verso 69, o servo de Deus Neemias está mostrando que cada um ali, cada um precisava desempenhar a sua função. Cada um deveria exercer o seu trabalho de acordo com o chamado de Deus. Cada um ali tinha um chamado de acordo com a sua vocação. Os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, os servos de Salomão, cada um deveria conhecer a sua vocação. E aí eu pergunto a você: você acha que você veio aqui na igreja só para ser abençoado? E esse só não é diminuindo, é somente esta parte do plano de Deus. Você acha que o plano de Deus, ao restaurar aquela cidade, ao restaurar Jerusalém, o plano de Deus era só abençoar o povo? Não, era fazer novamente com que Jerusalém fosse a expressão da glória de Deus para os outros povos. Era para que fosse restaurada a adoração ao Senhor e outros povos também pudessem conhecer que só o Senhor é Deus. Então, quando você é chamado pelo Senhor, Ele quer te abençoar, restaurar as tuas muralhas, restaurar a tua vida, restaurar a tua família e fazer de você um canal de bênçãos. Uma pessoa que seja usada por Deus como elemento de transformação de vidas, de famílias. O Senhor é o Deus que nos chamou para nos abençoar e fazer de nós abençoadores. Você crê nisso? Diga amém. Então ali, cada um deveria conhecer a sua vocação. E eu quero falar à igreja nesta manhã, em nome de Jesus, a respeito da missão. Qual era a missão daquele povo? Qual é a nossa missão? A missão daquele povo não era uma opção, ou vocês servem a Deus ou não servem. Não, era uma missão dada por Deus. O Senhor chamou a eles. A missão não é uma opção,
nem é tarefa de algumas pessoas. Talvez você diga assim: puxa, que legal, o Senhor chamou o pastor Reginaldo como missionário para essa cidade, né? Olha, e chamou também, né, o André como servo de Deus, líder aqui na igreja, e sua esposa para abençoar o coral, e chamou, né, fulano e beltrano. Mas eu quero te dizer nessa manhã uma maravilhosa notícia: Deus não chamou apenas alguns. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é chamado para ser um instrumento da bênção de Deus para outros. Todo aquele que é salvo pelo Senhor, Ele diz que nós passamos a ser sal nesta terra e luz para este mundo. Amém? Amém, queridos? Então a missão da igreja não é uma missão de algumas pessoas, mas é a sua missão também, minha missão. A missão da igreja é aquilo que caracteriza a igreja. Nós não estamos aqui apenas para um encontro semanal, social. Nós não somos um grupo de ajuda mútua somente nesse sentido restrito, apesar de nos ajudarmos uns aos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Você crê que você faz parte deste povo? Diga glória a Deus. É tarefa de todo cristão. A missão da igreja, qual é a missão da igreja, pastor? Simples, é a mesma de Jesus. A missão da igreja é a mesma missão de Jesus. Para quem Jesus veio? Jesus veio para salvar, veio para anunciar as boas novas de salvação. Ele veio para fazer com que o homem pudesse novamente voltar a ter comunhão com Deus. O propósito do Senhor Jesus ao salvar você foi fazer com que você voltasse a ter uma aliança com o Pai, e não fosse mais chamado inimigo de Deus, mas amigo de Deus. Não mais inimigo de Deus, mas filho de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. A palavra do Senhor em Atos 1:8 diz para a igreja, para os crentes no Senhor Jesus Cristo, para aquele que teve um encontro com o Senhor: mas receberão poder ao descer sobre vós, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins. Neemias estava chamando aquele povo: olha, vocês têm cada uma vocação. E agora eu falo em nome do Senhor Jesus para todos nós que estamos aqui. Em Cristo Jesus, todos nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo, testemunhas vivas de que existe um Deus e Ele enviou um Salvador, a salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Amém? Então, após esse derramar do Espírito Santo sobre a igreja, o que acontece? A missão começa, a missão se inicia. Não tem missão sem Jesus. Não adianta você fazer boas obras se Jesus não é o alvo, ou não é a origem dessas boas obras. Não existe missão sem o poder do Espírito Santo de Deus. Os discípulos de Cristo precisavam de uma porção dobrada do Espírito, de mais do Espírito. A primeira coisa que Jesus faz, igreja, quando Ele chega, após ressuscitar na casa onde estavam os discípulos com medo, o que Jesus faz? Ele entra, oh glória a Deus. E quando Jesus entra, tudo muda, né? Os discípulos estavam tristes, estavam com medo, estavam ansiosos, estavam sem perspectiva, eles estavam sem direção, não sabiam bem o que fazer. Jesus entra ali mesmo, as portas fechadas, e a primeira coisa que Jesus faz é: paz seja convosco, e sopra sobre eles o quê? O Espírito Santo. Está lá em João 20, Ele entra e sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Nós precisamos mais da presença do Espírito Santo de Deus. Não tem missão sem Deus.
Se você não está em uma comunhão profunda com o Senhor, tua missão vai fracassar. Se você não buscar o Senhor dos senhores, você vai só fazer coisas e não vai cumprir a tua missão. A nossa missão começa em Deus. A nossa missão é realizada pela graça de Deus. A nossa missão é realizada pelo poder de Deus. E tem como objetivo a glória de Deus. E no meio desse caminho, o que acontece? Nós e muitas outras pessoas vamos sendo restaurados, trabalhados, lavados, remidos, sarados, transformados, purificados, vivificados. O Senhor vai fazendo essa obra gloriosa em nós e vai nos transformando à sua imagem. Nós vamos nos parecendo com Jesus. É no meio da missão que essa transformação vai acontecendo. Nós vamos nos parecendo com o Senhor Jesus. Há dores dentro de nós que nenhum médico pode curar, mas o Senhor cura. Há manias, hábitos, traumas, feridas, traços de personalidade que você às vezes pensa: meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, eu não tenho condições para isso, eu sou doente, eu tenho isso, tenho aquilo. O Senhor, Ele usa doentes, Ele sara doentes, Ele opera conforme a sua vontade. Não há nada que Ele não possa realizar. Basta você dizer: Senhor, eu te amo, eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida. Eu não quero mais viver só construindo meus próprios planos. Eu quero, Senhor, ó Deus, fazer parte dos Teus planos. A palavra do Senhor também nos fala qual foi a missão que o Senhor deu aos seus discípulos em Mateus 10, 7. O que diz aí Mateus 10, 7? Vamos lá em Mateus 10, 7. Diz assim: Jesus enviando os seus discípulos: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Diz mais: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Oh, glórias a Deus. Nossa missão não é só ter uma boa ética, um bom comportamento. Nossa missão é esta: por onde a gente for, por onde você for, você tem que anunciar: o reino de Deus está próximo, Jesus está voltando. E se houver pessoas demoniadas, você tem autoridade no nome de Jesus para libertá-las. E se tiverem pessoas enfermas, você tem autoridade em nome de Jesus para orar e clamar pela cura divina. O Senhor é poderoso. Se tiver leprosos, doenças incuráveis, o Senhor cura, o Senhor cura. Se tiver mortos, o Senhor ressuscita. Nós esquecemos, deixamos de crer, mas hoje o Espírito Santo, Ele está nos lembrando, como Neemias estava lembrando aos judeus quem eles eram. Vocês são porteiros, vocês são sacerdotes, vocês são cantores, vocês são levitas. E agora em Cristo Jesus, o que a palavra de Deus diz? Vocês são missionários do Senhor, servos do Deus Altíssimo. Lá na plataforma onde você estiver, prega a palavra de Deus. Lá na base do seu trabalho, liberta encarcerados. Lá no meio da tua turma, seja virtualmente ou presencialmente, anuncia que existe um Deus e o seu nome é Senhor. E há escape e salvação para aquele que crê em seu Filho Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. O crescimento da igreja, o crescimento ali de Jerusalém, ele precisava da participação só de Neemias, só de Ananias, só de Anani, que eram íntegros e tementes a Deus? Não, todos foram chamados, todos foram chamados. O crescimento da igreja exige a participação de todos nós,
todos são importantes. Não sei se você já percebeu, mas quantas pessoas chegam à casa de Deus através de uma criança. Às vezes a mãe não quer vir ao culto e a criança diz: mamãe, vamos lá, eu tenho aula. Né? Já ouvi essa história muitas vezes aqui. O Senhor usa quem Ele deseja usar, e Ele chamou aqui todos que são salvos em Cristo Jesus. Neemias então, ele chama somente os líderes? Não, ele chama os líderes, chama os sacerdotes, chama os servos, e diz: olha, nós temos uma missão. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós tem um trabalho especial a realizar para o crescimento da igreja. Descruza os teus braços, arregaça as tuas mangas, se alegra nessa missão, porque os anjos queriam fazer isso. Os anjos queriam fazer isso, mas o Senhor delegou para mim e para você. Os dons são diversos, são muitos os dons do Espírito Santo, aleluia. São muitos os dons, mas o corpo é um só, é o corpo de Cristo. Há diversidade dos dons, há dom de cura, há dom de profecia, há dom de falar em línguas, há dom de ensinar. Há muitos dons, irmãos, mas nós temos que ter unidade de propósito, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse propósito nós não competimos uns com os outros. Não pode ter aquilo: fulano quer aparecer no coral, ela quer cantar mais alto, ela quer, fazer isso. A faixa dourada dela era mais dourada do que das outras, A gravata do irmão fulano era mais brilhante do que a minha. Nesse propósito de anunciar o Evangelho, nós não somos rivais. O pastor, ele não sabe o que está fazendo. Se eu fosse o pastor, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas você não é o pastor. Cada um tem a sua função. Eu não sou melhor que os irmãos, mas cada um de nós tem a sua função. Ora pelo teu pastor, clama por ele e coloca a mão no arado e diz: Senhor, o propósito é um só, é proclamar o Evangelho, é fazer o teu Evangelho avançar, é salvar vidas. Meu Deus, nós estamos num bote salva-vidas há milhares, milhões no mar. E nós não temos que ficar um brigando com o outro. Há milhões no mar perecendo. Nós precisamos nos unir e pedir: Senhor, usa a nossa vida. Eu sei que tu tens uma missão para mim, usa a minha vida. O que eu posso fazer para somar? E não é o que você quer. Porque um levita poderia dizer: eu não quero ser mais levita não, Neemias, eu quero ser porteiro. Cansei de carregar esses utensílios. Eu não quero mais não, eu quero ser porteiro, só ficar ali na porta tomando conta, tranquilo. Não tem isso. O chamado vem do Senhor. Faz aquilo que Deus te chamou a fazer. Obedece tua liderança, ama, abre o teu coração. Eu quero ser pregador, pastor. Olha, irmão, só tem vaga para obreiro ali na porta. Então, glória a Deus, eu vou para a porta. Pastor, eu quero cantar. Não, irmão, não tem mais vaga para cantar, mas a gente tem um grupo de intercessão que se reúne sempre antes do culto. Glória a Deus, eu vou orar. Cada um de nós tem um trabalho especial para fazer. Amém? Amém, queridos? Nesse projeto nós somos parceiros uns dos outros, estamos aliançados uns com os outros, trabalhamos todos para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus. Amém? Então nessa manhã meu alvo é falar contigo. Você foi chamado para ser uma bênção no reino de Deus e nessa igreja. Você quer que essa igreja cresça? Você quer que mais vidas sejam alcançadas por Jesus? Faz a tua parte.
Eu sei que muitas vezes nós chegamos na igreja querendo resolver nossos problemas. Vocês acham que aqueles judeus não tinham problemas? Alguns deles, seus filhos tinham sido feitos escravos pelos próprios irmãos judeus. Você acha que era fácil trabalhar com alguém que tinha escravizado teu filho? Imagina isso. Imagina se David escraviza Israel, fala: pastor, o senhor tem uma dívida grande comigo e eu vou levar o Israel como escravo para trabalhar lá em casa, vai tomar conta de Xaxá, de Méfil. Vai tomar conta também, vai limpar as coisas. E eu, puxa, não faz isso. Não, o senhor tem uma dívida, eu vou levar ele. E além disso, a dívida é muito grande, vou levar o Gabriel também. Você está rindo? Mas não era brincadeira. Aqui é brincadeira, lá não era. Lá era chegar e falar: olha, passou seu prazo de pagar a sua dívida, eu vou levar teus filhos como escravos. Aí agora, no meio da reconstrução, sabe o que Deus faz? O Senhor usa Neemias, manda devolver os filhos, exorta, fala: David, não faz mais isso, ele é teu irmão, não escraviza mais esses meninos, devolve. Mas a mágoa no coração ficou. Poxa, David escravizou os meninos, miserável dele, rapaz. Aí agora, sabe o que Deus faz? Reginaldo, vai trabalhar do lado do David. A missão de vocês é uma só. Vai trabalhar junto com ele. Não podemos ter essas pinimas. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Jesus não perdoou você? Quantas maldades você fez que desagradou o coração de Deus? Muitas. Quantas você mais fará? Muitas ainda. E sabe por que você está aqui? Porque Ele te amou. O coral acabou de cantar, Ele nos deu graça. Se Ele te perdoou tão grande dívida, você não pode cobrar a dívida do outro, você tem que perdoar também. Se não houver isso, não vai poder caminhar juntos. Seu tempero não é melhor do que o da outra irmã. Então, se nós tivermos uma cantina e um almoço, é com a irmã fulana, amém. Vocês sabem com quem eu estou falando. Se tiver que trabalhar na portaria com o irmão Beltrano, amém. Mas pastor, esse irmão já fez isso e aquilo contigo. Já fez, mas o que a palavra de Deus diz? Que aqueles que escravizaram os filhos dos outros judeus passaram a trabalhar juntos, com o mesmo propósito. Eles tinham dificuldades, eles tinham problemas. Deixa eu voltar ao que eu estava falando. Às vezes nós entramos na igreja e falamos: Senhor, resolve os meus problemas. O Senhor, Ele faz a obra muito maior do que você pediu, mas Ele te chama a assumir a tua posição. Assumir a tua posição. Qual é a minha posição? Discípulo de Cristo, servo do Deus Altíssimo. Eu tenho uma missão a fazer, eu vou anunciando o Evangelho. Enquanto eu vou servindo a Deus, o Senhor vai me abençoando. Ele vai sarando, Ele vai curando, Ele vai abençoando, vai abrindo portas. Para de procurar tanto as bênçãos e deixar de lado o abençoador. Nessa manhã o Senhor está chamando a mim e a você para nos engajarmos no projeto de Deus. Não é o meu, não é o teu projeto. Projeto de Deus. Projeto de Deus. Enquanto nós estamos engajados com amar a Deus sobre todas as coisas, servir o Senhor, abençoar o corpo de Cristo, anunciar o Evangelho, expandir o reino de Deus, o Senhor vai trabalhando em nossas vidas, vai transformando o nosso caráter. Deixa eu te dar, para encerrar, um exemplo. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Registrado, mas os outros discípulos todos negaram Jesus também, porque todos fugiram.
Agora, depois que Pedro recebeu esta promessa, que foi cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus, sabe o que aconteceu? Não havia só uma pessoa, duas, três, havia uma multidão dizendo que eles estavam falando em línguas, porque eles estavam bêbados. Aquele Pedro que negou Jesus, era um Pedro covarde, amedrontado, temeroso, mas agora, cheio da presença de Deus, ele é um Pedro ousado, ele amava a Deus, ele queria proclamar o Evangelho, ele não estava preocupado com picuinhas, ele estava voltado a servir a Deus, ele queria cumprir a sua missão. E agora, sem muito nem pensar, ele se coloca diante dos judeus para defendê-los e diz: olha, eles não estão bêbados, coisa alguma, ainda é cedo de manhã. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele começa a profetizar e começa a anunciar e falar de Jesus. Enquanto ele serve a Deus, o Senhor vai trabalhando na vida de Pedro. Enquanto ele está servindo o Senhor está transformando um Pedro covarde num Pedro cheio de ousadia. Enquanto Pedro está servindo ao Senhor, orando, clamando a Deus, entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, o Senhor está abençoando sua vida, lutando pela sua causa e transformando aquele homem conforme a boa vontade do Senhor. Eu sei que você traz muitas preocupações, como os judeus traziam. Suas casas ainda, algumas estavam caídas, havia ainda pobreza, dificuldades, seus inimigos ainda estavam cercando e ao redor, mas agora eles têm uma missão, e quando eles começam a fazer esta missão, cumprir esta missão, o Deus Todo-Poderoso, além de dar vitória a eles, transformá-los em canais de bênçãos, ele começa a operar, a agir e a abençoar o seu povo. Amém, irmãos? A gente está pensando em adquirir um imóvel para a igreja, planejando isso. Mais importante do que as paredes do imóvel é a igreja. A gente está pensando em construir algo, e isso é bom, é maravilhoso, mas nós temos que pensar: qual foi o chamado do Senhor para nós? Qual é o meu papel como servo de Deus nesta igreja que o Senhor me plantou? Qual é o meu papel como servo de Deus, onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu moro, nessa cidade? Eu tenho orado pela minha cidade, eu tenho falado do amor de Jesus para outros, eu tenho orado pelos meus colegas de trabalho que não conhecem o Senhor, ou eu estou tão preocupado com outras coisas? Eu quero que meus posts tenham mais likes, eu quero que, eu quero influenciar pela internet, eu quero aparecer. Às vezes, a gente se deixa levar pela onda. Se for a vontade do Senhor fazer de você um influencer, Ele vai fazer. Mas sabe onde que você tem que ser um influencer verdadeiro? No lugar onde você está plantado. Será que nós temos influenciado pessoas a respeito de Cristo? Será que as pessoas veem Jesus em mim e em você? Será que sabem de fato que nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus? Então, irmãos, antes da obra de reconstrução de paredes ou de construção, nós devemos olhar para o nosso coração e avaliar: eu sou de fato um missionário onde eu estou? Eu sou de fato igreja do Senhor? Ou eu quero primeiro que minhas questões sejam resolvidas para depois eu servir a Deus? Eu te convido nessa manhã a dar as mãos ao teu irmão e a dizer: irmão, estamos juntos em Cristo Jesus.
Eu te convido nessa manhã a você, isso, pode fazer isso com a pessoa que está do seu lado. Estamos juntos nessa missão. Isso. Eu te convido nessa manhã a você buscar o Senhor, o abençoador, e deixar que as bênçãos vão te alcançar. Quando os judeus começaram a buscar a Deus e a servir o Senhor, na função, na vocação, cada um, ninguém ficar de fora, sabe o que Deus fez? As bênçãos alcançaram. Deixa eu terminar falando isso para você. Para de correr atrás de bênção. Busca o Senhor, as bênçãos vão te alcançar. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai Celestial, maravilhoso Tu és. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa manhã, pela Tua palavra. Trememos diante de tão grande glória do Senhor. E também, Senhor, diante de tão grande chamado. Chamado para sermos, ó Deus, Teus profetas, Teus discípulos, Teu povo, no meio de uma terra em caos contínuo, no meio, Senhor, ó Deus, de trevas densas, nós somos a luz. Tua palavra nos diz, Pai Celestial, que aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é luz para este mundo. Eu te peço, Senhor, nesta manhã, que Tu possas quebrar, Senhor, ó Deus, as barreiras que existem entre nós. Tu possas, Senhor, ó Deus, trazer reconciliação àqueles que estão estranhados uns com os outros. Que Tu possas trazer, Senhor, união a esta igreja. Eu já te louvo, Senhor, pela obra que Tu tens feito. Vejo o Teu amor, Senhor, no meio de nós. Nós queremos Te servir com integridade e com temor, com unidade, Senhor. Por isso, desperta-nos, Senhor, para esse chamado que vai além, Senhor, ó Deus, da nossa profissão, que vai além, Senhor, ó Deus, da casa que temos. Nosso chamado, Senhor, que é para ser realizado neste tempo, mas que vai ecoar por toda a eternidade. O chamado de sermos filhos do Deus Altíssimo, porta-vozes das boas novas de salvação, que possamos anunciar, Senhor, que o reino de Deus está próximo, que possamos libertar endemoniados, quebrar cadeias dos cativos, que possamos levar, Senhor, libertação aos aprisionados, Senhor, espiritualmente, que possamos, ó Deus, trazer, Senhor, salvação em Teu nome, Jesus, aqueles que estão mortos, que possamos anunciar que há perdão em Cristo Jesus para o mais terrível pecador. Faz de nós assim, Senhor. Eu clamo a Ti de todo o meu coração. Faz assim, Senhor, em nossa vida, que possamos anunciar com afinco, com dedicação, que só o Senhor salva, só Jesus Cristo salva. Que não venhamos a nos esquecer da nossa identidade, quem nós somos. Que as vozes deste mundo não falem mais alto do que a Tua voz em nosso coração. Que nós fomos chamados, fomos lavados no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, fomos salvos, nossos nomes estão no livro da vida. Mas isto, Senhor, não se limita a nós, faz parte, Senhor, do Teu plano para salvar outras vidas também. Então vem, Senhor, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus,
Vem sobre nós com a tua unção, com o teu poder, com a tua glória. Não deixa espaço vazio, Senhor, e edifica em nós a tua vontade, o teu querer. Senhor, renova em nós, ressuscita em nós, Senhor, o chamado, ressuscita em nós a visão, Senhor, que somos a tua igreja nessa cidade, nesse estado, nesse país, nessa terra, Senhor. Oh Deus, que fomos chamados para ser bênção, Senhor, para sermos, Senhor, ó Deus, elementos de transformação, anunciadores das boas novas de salvação que há em Ti, Jesus. Faz isto, Senhor, e em meio, Senhor, ó Deus, a esta missão, que as Tuas bênçãos, Senhor, ó Deus, possam nos alcançar. Eu Te peço isso nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Agora eu Te peço, Senhor, abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa, Senhor, ó Deus, cada um que aqui está. Pai, iniciamos esta semana em Tua casa. Oh Senhor, e Te clamamos, abençoa, Senhor, ó Deus, todos os dias dessa semana, Pai. Que haja paz, que sobre nós venha a porção dobrada do Teu Espírito, para que possamos cumprir o bom propósito do Senhor em nossa vida. Leva-nos debaixo dos Teus cuidados, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Estenda as suas mãos para a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe em cada passo da tua caminhada em Cristo. Que o Senhor faça de você árvore frutífera em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Oh, eu te amo, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Antes de sair, abençoe teu irmão. Abençoe teu irmão que está do seu lado. Você que nos visita, Jesus te abençoe ricamente. Boa semana, queridos.